No vídeo de hoje nós vamos pôr a mão na massa. Já falamos muito do ponto de vista estratégico, de que um produtor rural endividado tem que fazer quando ele se encontra numa situação financeira difícil, quais são as possibilidades, e hoje nós vamos pôr a mão na massa na prática. Como forçar o banco, e esse é o termo, porque ele é obrigado a fazer, tá? Não faz porque quer. Como forçar o banco a renegociar uma dívida legalmente. Bom, é bastante complicado colocar esse conceito na cabeça de um brasileiro que está tão acostumado a se ver sempre sequestrado pela situação da dívida, né? Então, o brasileiro que deve, ele tem na sua mente: eu devo, eu tô errado, a lei não me ampara, a lei está do lado do credor, eu tenho que pagá-lo. Se eu não pagar, a lei vai tomar a minha propriedade, a lei vai leiloar as minhas coisas, vai negativar meu nome, a lei está totalmente do lado do credor. Isso pode até ser uma verdade quando a gente está falando de créditos de natureza não rural. Porém, como a produção rural é uma questão de soberania nacional, a gente precisa produzir alimentos, precisa alimentar a população. O Brasil é um país de origem agrícola. Se você for lá o PIB do Brasil, os mais moderados dizem que 38% corresponde ao agronegócio. Eu acredito que muito mais do que isso, tá? Eu acho que 38% é a fatia direta do agronegócio, mas aí se você for ver aí agroindústria, no que isso se revela, por exemplo, indústria de moda, indústria de cosméticos, tudo isso depende de agronegócio. Então é muito mais do que isso. Por essas questões, no que se refere especificamente à dívida rural, a legislação está, sim, preocupada em defender o produtor, aquele que deve, e não só a pessoa que concedeu o crédito, tá? Essa legislação, nós já falamos sobre em outros vídeos, é o Manual de Crédito Rural expedido pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, órgão vinculado ao Banco Central do Brasil, conhecido também aí como BC ou Bacen. Já vimos sobre esse direito. Se você não assistiu os vídeos que nós falamos sobre isso, sugiro que você procure no canal, assista, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como, passo a passo, na prática, como é que eu faço para conseguir forçar o banco a renegociar essa dívida. Bom, o primeiro passo é você contratar uma consultoria, que pode ser ou um contador, ou um advogado, ou, a depender aí da sua exploração, um engenheiro agrônomo, um técnico em serviços agrícolas, para que ele faça um laudo de capacidade financeira. Esse laudo ele tem que constar o quê? Primeiro, qual é o motivo que está te impedindo de adimplir a dívida? O motivo é: houve muita chuva, não choveu, teve praga, teve geada, teve debandada do gado, teve doença. Qual é o motivo? Esse motivo, ele pode ser tanto do ponto de vista da produção, como esses exemplos que eu dei para você, como do ponto de vista da comercialização. Então, o câmbio, o preço dos insumos. Uma vez eu fiz um alongamento para um produtor de cebola. Cebola isso já faz algum tempo, não sei em números de hoje, né? Mas cebola, para quem não sabe, é algo bastante caro de se produzir, né? O preço da produção por alqueire, na época, era de em torno de 55 mil reais por alqueire. Ninguém planta um alqueire, né? Você planta aí 100, 50 alqueires no mínimo. E ele tinha conseguido produzir. Então, ele fez os investimentos necessários, ele tinha, inclusive, irrigação por pivô, então a cebola dele foi muito bem. Só que ele falou assim para mim: Matheus, o preço que tá a comercialização, eu vou gastar mais para tirar essa cebola do chão do que o que eu vou ganhar vendendo. Não compensa. Então veja, o problema às vezes ele não é na produção. A gente fala de problemas rurais, a gente sempre pensa na produção. Chuva, geada, enfim. Mas às vezes produziu legal, às vezes produziu bem. Mas por uma questão de câmbio, ou de muita oferta, ou de pouca procura no mercado, às vezes o valor da comercialização fica inviável. Então, nesses casos, também é possível que se faça o alongamento, tá? Então, nesse profissional que você vai contratar, ele vai ter que fazer um laudo dizendo o motivo. Então, o problema aqui é que não choveu e por isso houve uma quebra de 70% da produção. Ponto, é o motivo.
Ou o problema aqui é que a produção houve recorde de produção, só que não foi só na produção desse cliente, foi no país inteiro, então o valor de comercialização da saca está muito abaixo. Isso impede que, se ele vender a produção pelo valor de saca atual, ele não consegue pagar a dívida. Pronto, é o motivo. Segundo, ele precisa mostrar como você vai conseguir pagar nesse laudo. Ó, ele não consegue pagar o valor agora, cheio, à vista, ou pelo menos o valor da parcela, ele não dá conta de pagar essa parcela nesse valor. Porém, se essa dívida for dividida em mais meses, em mais anos, geralmente dívida rural é anos, né? As parcelas são anuais e não mensais, geralmente, né? Então, olha, se ele tem que pagar R$1 milhão, a gente tá falando de um pequeno produtor, né? R$1 milhão em outubro, ele não vai conseguir. Mas se ele puder pagar esse R$1 milhão dividido em 10 parcelas de 100 mil, ele consegue pagar. E, além disso, ele precisa de um período de carência de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 anos para o pagamento da primeira parcela. Então, esse laudo tem que conter isso. O motivo que gerou o impedimento do pagamento, volto a dizer, corro o risco de ser repetitivo, mas tudo bem. Melhor pecar pela abundância do que pela falta. O motivo, que pode ser tanto na fase de produção quanto na fase de comercialização. Tem que ter também a forma de pagamento que, se for reparcelado naqueles termos, você conseguirá pagar. Feito este laudo, você vai fazer uma notificação para o banco. Essa notificação geralmente é encaminhada para o e-mail da ouvidoria do banco, dizendo basicamente o seguinte, a notificação. Venho por meio deste dizer que não conseguirei adimplir o pagamento do título tal, né, geralmente lá CPRH tal, CCB número 00 no valor de tantos R$1.000, com vencimento previsto para X data, uma vez que tive problemas de comercialização ou tive problemas de produção e preciso fazer a renegociação nos termos do cálculo do laudo em anexo. Ponto final, é isso. Então, essa é a primeira fase, que a gente chama de fase extrajudicial, porque está fora do judiciário. Então, você vai fazer um laudo, pagar, né, na verdade, para um profissional, para ele confeccionar um laudo com o motivo e a forma de pagamento, e vai encaminhar esse laudo por meio de uma notificação por e-mail para a ouvidoria do banco. O que o banco vai fazer? Nada. Ele não vai te responder. Nem que sim, nem que não. Matheus, jura que é isso que vai acontecer? Juro. 100% das vezes? 100% das vezes. Nunca tive uma resposta de um banco nessa fase. E aí entra a fase judicial. Seu advogado, você vai ter que procurar para um advogado especialista. Geralmente, o advogado ele já tem até parcerias com pessoas que fazem o laudo. Então, vale a pena você estar sempre em contato com um advogado especialista em crédito rural para que ele ajuize uma ação mostrando para o juiz, ó, o meu cliente, ele fez o laudo mostrou o motivo pelo qual ele não consegue adimplir o pagamento da prestação, demonstrou a forma de pagamento que cabe no orçamento dele, que ele passa assim a ter a possibilidade de conseguir pagar isso nessa forma de pagamento. Foi feita a notificação extrajudicial para o banco, isso é importantíssimo, é requisito da lei. O banco não respondeu. Então, diante dessa inércia, se a gente deixar o tempo ir passando, vai chegar na data de vencimento da dívida e o banco vai cobrar a dívida. Vai negativar o nome do meu cliente, vai atrás de penhora, arresto e tal. E não pode fazer isso, porque ele tem o jeito de alongar. Não é porque o banco simplesmente se fez de desentendido que o meu cliente perdeu o direito dele. E agora? Agora eu solicito uma liminar para que o juiz decida liminarmente, ou seja, com urgência, em favor do cliente, para que determine ao banco que se abstenha, ou seja, que não coloque o nome do cliente nos cadastros de inadimplência e que não promova execuções daquela dívida até que se resolva aquele processo. No mesmo processo, além da liminar, a gente já deixa o pedido feito para que o juiz, diante da negativa do banco, na verdade do silêncio do banco, o juiz autorize, declare o direito de alongamento e aí o juiz vai estabelecer o número de parcelas e o prazo de pagamento. Esse então é o passo a passo, começo, meio e fim, de como uma ação de alongamento deve ser ajuizada nos termos do Manual de Crédito Rural. Qual é o grande erro na maioria das vezes?
A maioria das vezes os produtores não procuram por um advogado especialista em crédito rural. E aí o advogado vai lá e ajuiza a ação de uma vez, direto, sem ter confeccionado o laudo de capacidade de pagamento e sem ter feito a notificação do banco de forma extrajudicial. Isso vai ser empecilho para a sua ação. Sua ação não vai ser julgada procedente porque faltou requisito. Então é importante que você faça o laudo e o encaminhe por meio de notificação ao banco. Gostou? Você sabia disso? Às vezes já é cliente nosso, já teve deferida alguma liminar ao seu favor em relação à ação de alongamento? Já conhecia esse jeito? Sabia que ele funcionava assim? Conta pra gente, comenta aqui, deixa a sua experiência, a sua história aqui, para que a gente possa levantar uma discussão